Ação disciplinar na Lei 8.112, classificação de agentes públicos e previdência do servidor. Esse é o tema da aula de hoje. Quer saber mais? Vem comigo. Olá, professora Elisa Faria com vocês e o tema de hoje é agente público. A gente começa com uma questão da CESP que fala sobre a ação disciplinar e para isso a gente precisa ir na Lei 8.112, porque é no artigo 142 que nós encontramos o prazo prescricional. Lá tem o prazo da advertência, da demissão e o prazo prescricional da suspensão é esse mesmo de 2 anos, ok? Se uma pessoa pratica um ato que cabe a suspensão e a administração pública tomou ciência do fato e em 2 anos não tomou as providências, esse ato vai prescrever e aí, então a pessoa não pode mais ser punida. A ação disciplinar prescreve, tá certo? Bem, e olha o que diz a questão da CESP, ela diz assim: a ação disciplinar contra o servidor que cometa ato ilícito, punível com suspensão, prescreverá em 2 anos, contados da data em que o fato se tornou conhecido. Todavia, se tal ato ilícito configurar crime, então se aplicará o prazo prescricional da lei penal para a ação disciplinar. É o que diz a Lei 8.112, que se o ato também configura crime, então o ilícito vai prescrever no mesmo tempo em que prescreve aquela ilicitude. É o caso, por exemplo, de corrupção. Corrupção é crime e também é uma infração disciplinar, então prescreve no mesmo prazo, ok? Corretíssimo, então, aí a nossa questão CESP era uma questão de mero conhecimento da Lei 8.112, sem maior interpretação. Bem, e a nossa questão Fundação Carlos Chagas? Ela traz uma interpretação quanto à classificação atual de agentes públicos e pede para a gente fazer interpretações. Basicamente, você pode classificar os agentes públicos para fins constitucionais, e você já vem acompanhando isso de outros vídeos meus, em 5 grupos. O primeiro grupo de agentes políticos, esses são os membros de poder, os detentores de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais. O segundo grupo corresponde àquelas pessoas que, embora não estejam na função governamental, estão em atividades de grande independência, que são os membros de carreiras especiais, tal qual magistrados, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Advocacia Geral. O terceiro grupo corresponde aos agentes administrativos e eles se subdividem em 3 espécies, que são os servidores, ocupantes de cargo público, cujo regime é estatutário, os empregados, que ocupam o emprego público, cujo regime é CLT, e os contratados temporários, que não são nem estatutários e nem seletistas, e que não ocupam cargo nem emprego, pois apenas exercem uma função pública. O grupo de número 4 são os particulares em colaboração com a administração pública, tal qual mesários, jurado no tribunal do júri, na justiça ainda pensando aqui um administrador judicial, um perito, um defensor dativo. E, por último, os militares. Os militares, desde a Emenda Constitucional 18 de 98, passam a ser uma classificação separada dos servidores, por isso que em prova você não fala, o militar é um servidor, essa é uma assertiva falsa em prova. E então você tem que os militares, sejam eles dos estados, bombeiros e PM, ou das Forças Armadas, no caso federal, são classificados separadamente, portanto, tá bem? Bom, vamos ver quais assertivas a Fundação Carlos Chagas trouxe pra gente. Olha lá. Os militares, a partir da edição da Emenda Constitucional 20, não mais se enquadram na definição de agentes públicos, sujeitos que estão ao regime jurídico próprio, diverso dos servidores públicos. 2 coisas falsas aí. A primeira é que não é a Emenda 20, porque a Emenda 20 é aquela que trata de previdência no serviço público, ela nada tem a ver com a separação da classificação de servidores civis e militares, que acontece um pouco antes, com a Emenda Constitucional 18 de 98. Também não é 19, 18, tá certinho, pode conferir lá na sua Constituição. E ainda, o outro detalhe é que agentes públicos é um gênero, e dentro de agentes públicos eles se enquadram. Eles não são agentes administrativos, eles não podem ser chamados de servidores em sentido estrito, mas eles são agentes públicos, ok? A nossa questão B.
Os particulares que atuam em colaboração com a administração, tais como aqueles convocados para prestação de serviço eleitoral, são agentes públicos na medida em que exercem função pública, embora não se enquadrem na categoria de agente administrativo. É a tal ideia, então, de que quando um particular está exercendo o munus público, quando ele é a mão da administração pública, como no caso dos mesários nas eleições, ele está exercendo essa função pública em sentido genérico e por isso ele deve ser respeitado como agente público e será punido como um agente público também no caso de falhas. Esta é uma assertiva verdadeira para a nossa Fundação Carlos Chagas e está compatível com a doutrina de um modo geral. Bem, a nossa letra C são considerados agentes administrativos apenas os detentores de mandato eletivo e seus auxiliares diretos. Nada a ver. Agente administrativo, como dissemos, são aqueles que exercem cargo, emprego ou função na administração pública e correspondem, portanto, aos servidores propriamente ditos, aos empregados públicos e aos contratados temporários. Assertiva falsa. Letra D. Os ocupantes de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, assim como os temporários e os empregados públicos, são considerados agentes administrativos, ok? Em contraposição aos ocupantes de cargo efetivo? Não. Aí você vai entender que quando a gente fala que os agentes administrativos se subdividem em 3 grupos e um deles são os servidores, esses servidores ocupam cargo ou efetivo ou em comissão. Então, tanto os cargos efetivos quanto os comissionados correspondem ao conceito de servidores e integram o conceito de agente administrativo. Os empregados são aqueles que ingressam mediante concurso para o regime CLT, tal qual o vínculo que exercem nas empresas estatais, como a Sociedade de Economia Mista e a empresa pública. E os contratados temporários para excepcional interesse público, como vem previsto lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição, tá bom? Então, assertiva falsa a letra D. Letra E, os agentes políticos, ocupantes de cargo efetivo, aí não dá. Agentes políticos são aqueles que exercem a função governamental e correspondem aos representantes dos 3 poderes. Então você tem no poder executivo prefeito, governador, presidente, no poder legislativo vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, e no poder judiciário município não tem, e no caso dos estados temos os desembargadores do Tribunal de Justiça e no âmbito federal ministro do Supremo, ministro do STJ e demais ministros dos tribunais superiores, ok? Então não corresponde aí ao conceito de agente político a ideia de cargo efetivo. A nossa resposta fica sendo a letra B de bola, porque era a única assertiva correta e abrangia uma das espécies de agentes públicos, tá bem? E a nossa Fundação Getúlio Vargas, o que ela trouxe? Trouxe uma questão sobre regime próprio de previdência social e veio trazendo algumas assertivas sobre esse regime. Olha lá, a primeira assertiva é: não possuem natureza previdenciária. Os regimes próprios de previdência são previdenciários. E quando fala que possuem, né, ao contrário, então aí, natureza previdenciária, significa que eles existem a partir de um custeio. Quando você pensa o conceito de seguridade, você tem um tripé que é a saúde, a assistência e a previdência. A saúde é pelo SUS, a assistência não é paga e a previdência depende de custeio, por isso a assertiva está falsa. B de bola. Permitem a filiação de quaisquer pessoas. Não, só permitem a filiação dos ocupantes de cargo efetivo daquele ente federativo que vai gerir, que vai administrar aquele RPPS. Vamos para a letra C? Não permitem filiação simultânea ao regime geral de previdência. Certo e errado, mas a gente vai ver aqui que nesse caso há uma assertiva correta, então essa vai ser considerada falsa para nós. Por quê? Se você é filiado ao regime próprio de previdência social, você não pode ir lá no regime geral e se filiar como um facultativo. Mas imagine a hipótese em que você tenha um cargo público e um emprego, tá, numa empresa privada. Você terá simultaneamente uma contribuição pelo regime próprio e uma contribuição pelo regime geral, ou seja, uma pelo artigo 40 da Constituição e uma pelo artigo 201. Portanto, é compatível a filiação simultânea ao RPPS e ao regime geral, desde que hajam esses 2 vínculos, ok? Bom, D de dado, não podem ser criados em municípios, mas somente em estados e no Distrito Federal. Não.
Tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios e o Distrito Federal possuem seus próprios regimes próprios, sendo aqui redundante, mas para você entender que cada um tem o seu, não é como o regime geral, em que existe um só para cobrir todo o território nacional, tá bem? Na letra E, exigem idade mínima para fins de aposentadoria voluntária. Correto. A aposentadoria do servidor público, ela tem uma idade mínima estabelecida lá no artigo 40, vai variar para homem e mulher, né? Estamos aí com as reformas fervendo, tudo isso mudando muito, mas sim, elas exigem. Então, na letra E, exigem idade mínima para fins de aposentadoria voluntária. Fique atento ao nosso canal, porque à medida em que as reformas são aprovadas, em que as discussões vão acalorando, nós vamos comentando aqui e pode deixar que eu coloco esse vídeo com atualização se tiver alguma mudança. Estas questões não sofrerão alteração por um bom tempo, porque elas não abrangem as hipóteses da reforma propriamente ditas, ok? Bom, se você quer saber mais sobre agentes públicos, Lei 8.112, regime de previdência, fique atento às aulas desse canal e tem dúvida, posta aqui, participa das lives, pode dar like até, tá bem? E eu espero você aqui para aprender direito administrativo de verdade comigo. Até a nossa próxima aula.